É bem essa nossa pegada, o impacto social e o socioambiental também, num sentido de socioeconomia, né? Fico muito feliz de estar participando hoje, agradeço ao iCorps pela oportunidade, nós também somos membros do iCorps, e eu fico muito feliz de estar participando hoje por estar no meio de toda essa discussão que já vem acontecendo aí desde as 8, com o Marcos, professor Marcos falando aí de sustentabilidade, falando da importância disso, a gente tem aí questões como comunicação, apontadas por ele como um grande problema, que é uma das frentes que a gente também acha que é um grande problema. A gente tem georreferenciamento, que é um pilar fundamental aí para enxergar territórios, e aí eu vou falar um pouco mais para frente aí das possibilidades do georreferenciamento, da nossa perspectiva, e também falar em endereço, né, porque a gente vive num mundo em que a inovação corre muito e a formalização fica para trás, né, então como que a gente faz uma inclusão social de fato sem uma formalização eficiente, rápida e que atenda ao perfil da comunidade e ao que ela pode ter, né. Agora eu vou falar um pouquinho da comunitária. A comunitária, ela trabalha a gente está desenvolvendo uma plataforma, trabalha em desenvolvimento junto com a CTGI, que a comunitária não fala a língua de programação, mas a CTGI fala. O João está aqui da CTGI também para responder as perguntas necessárias sobre programação. E a gente vai falar um pouco mais sobre sustentabilidade antes de falar do nosso produto. Não vou voltar aos temas já dados, mas assim, hoje nós temos muitos guias do que pode ser um desenvolvimento sustentável, o que podemos fazer para esse desenvolvimento sustentável, né? A gente tem, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, que são os mais conhecidos, ou a gente tem também um programa de cidade sustentável, em que tem uma série de referências e uma série de ações sugeridas para que as cidades também desenvolvam-se nesse sentido. Quando a gente fala em desenvolvimento local, aqui eu puxo as discussões da Organização Internacional do Trabalho, a gente está falando em trazer para um território desenvolvimento socioeconômico, muitas vezes se dá por criação de emprego e geração de renda, mas não só, participar do planejamento estratégico daquela localidade, trazer um pensamento, um mindset para o local, que ele precisa pensar localmente, mas que ele pode sim atuar globalmente, trabalhar potencial endógeno, porque muitas vezes chega no território o investimento externo ao território e não se tem lá a capacidade de multiplicação, a capacidade de desenvolvimento além daquilo que foi trazido por um investimento. E falar de integração de atores, que acho que muita gente aqui já falou nesse seminário, que é a importância de um olhar mais coletivo, mais cooperado nesse sentido. Quando eu falo do nosso trabalho, eu preciso voltar um pouquinho da sustentabilidade para o institucional, né? As pessoas já quebrou-se o paradigma de que lidar com sustentabilidade era um gasto, seja para uma pequena, uma grande empresa, e existem estudos que mostram que isso pode ser um ganha-ganha, né? Que é um ganha-ganha. Então, quando você trabalha, investe num processo produtivo, ou investe numa unidade produtiva, ou numa instituição, pensando no socioambiental, que pode trazer para você não só uma questão de imagem, mas pode trazer para você a questão de impacto, aí ter multa, termos de ajuste de conduta chegando na sua empresa, você tem a questão da eficiência, pode haver processo sustentável mais eficiente do que os existentes atuais, e a questão de riscos, né, de você lidar ali com riscos desde acidentes ambientais até o risco de conflito com prefeituras, instituições governamentais locais ou até mesmo a comunidade. A gente está falando em gestão de pessoas, favorecimento de uma economia local, olhar para o lado, o que a gente pode aproveitar e minimizar aí a busca de longe, o custo que tem buscar as coisas de longe, ou mesmo a emissão de carbono de buscar as coisas longe. Qualificação de pessoas e fornecedores localmente, a gente pode ter isso, e a médio e longo prazo, isso resolve o problema de qualificação de mão de obra em algumas localidades, e se colocar na ponta do lápis. Essa questão, com o tempo, em pouco tempo, ela se equilibra entre trazer pessoas de fora e colocar e capacitar localmente. Você tem a questão de parcerias locais, estabelecer parcerias, tanto de fornecimento quanto de desenvolvimento do território mesmo.
Aqui o Marcos também falou na questão dos stakeholders, né? A questão, a importância da tua imagem, dos conflitos e da questão dos esclarecimentos também que você precisa dar a uma comunidade ou a um grupo. Então, aquelas imagens que ficam penduradas na bandeira da sua empresa, por exemplo, a questão de agrotóxico, que às vezes não se confirma tecnicamente na realidade, mas existe um estigma na localidade que aquilo existe, e que tem muitos problemas em relação a isso, e que com dados você consegue dialogar e mostrar que não. E aqui já falou, o Marcos já falou do ESG, mas você tem a questão das boas práticas em governança, sendo hoje o principal foco aí de várias negociações nacionais e internacionais. Com tudo isso, a empresa não só diminui seus custos, aumenta as receitas, ela fortalece sua imagem institucional, ela passa a ter capital humano qualificado, ela lida com menos riscos no seu processo produtivo e na sua presença territorial, ela consegue cumprir exigências e regulamentações que vêm cada vez mais direcionando essas empresas para questões mais sustentáveis, e ela aumenta o acesso a capital. Hoje em dia, a gente fala que a maior parte dos contratos, e é fato, você tem uma contrapartida social. Então, se um BNDES ou algum outro banco vai te financiar uma grande implantação ou um grande empreendimento, ele vai exigir que você faça também uma contrapartida social para o território. E você tem questões como o protocolo do Equador, em que os bancos têm que observar as questões socioambientais das empresas que estão financiando. Então, você tem uma série de medidas, uma série de frentes que vêm aí nesse caminho do desenvolvimento que precisam ser olhadas e analisadas. E aí é que entra a nossa visão, né? É uma visão de gerenciamento de projetos, mas uma visão de gerenciamento de projetos diferente da operação, em que a gente mede atividade e resultado. Faço o processo e entrego. A gente também fala nesse processo, nessa nossa plataforma, da questão dos objetivos e impactos, falando aqui em transformação de cenários, ou seja, como que a gente transforma realidades, e em gestão socioambiental. Então, a gente vem estudando, vem trabalhando essa plataforma há bastante tempo para conseguir fazer com que as pessoas tenham menos receio dessa medição de impacto e tenham mais facilidade em fazê-la, né? Porque parece que é muito complexo, parece que é um processo muito difícil. E a gente vem fazendo pesquisas, fizemos uma em 2018 e agora uma em 2020, em que a gente pergunta para as pessoas, e as pessoas falam que mediriam o impacto teriam mais medição de impacto se o processo fosse mais eficiente, simples, tivesse transparência nos dados, fosse parametrizado, ou seja, eu conseguisse somar consequências das minhas ações em vários indicadores que às vezes ficam separados, mas podem ser somados. A questão de ter a evidência ali na mão. Então, você falou com a comunidade? Falei. Cadê a lista de presença? Está lá na plataforma, está tudo certinho. Gerenciar o escopo do teu projeto, principalmente na área social, o escopo acaba mudando, no meio do caminho chega alguém e fala, ou muda uma gestão pública, a gente quer parceria diferente, mas aí você perde a medição do impacto naquele processo. Você ter isso na mão para tomar decisões estratégicas, mesmo de investimento no processo produtivo, será que vale a pena? Então, eu trazer colaboradores de fora ou investir aqui, como que a gente põe isso no lápis, né? Na ponta do lápis? E ser uma coisa bem acessível, que não seja complexa, que não envolva contratar consultorias por milhões. A gente, então, tem essa vontade de ser um ponto de encontro dessas medições de impacto, tanto de metodologias, de cases, e de ser um ponto de encontro mesmo da medição, de indicadores de medição, como que se faz, quem já fez. Nós trabalhamos com metodologias reconhecidas internacionalmente, que nós aqui na Comunitária aplicamos em campo. Nós estamos falando em abranger diversos públicos, não precisa ter um PMI, não precisa ser uma pessoa que entenda a linguagem de projetos para participar ou para imputar dados nessa ferramenta, e que você tem ali no seu celular, você vai poder ver aí o teu impacto também socioambiental num relatório one-page ou na capinha do seu celular, ali na hora que você puxa o relatório, aparece lá no seu celular a principal frente de impacto da sua organização, né?
A plataforma ela pretende, tecnicamente, juntar o cenário inicial e o cenário final da sua investimento em um projeto, trabalhar o planejado realizado, mas num nível não só de processos, mas também de ações e estratégias. E trabalhar essa visão de impactos por meio de indicadores, cronograma ligado ao tempo do cronograma e ao valor destinado em orçamento. Então, ele tem uma visão bastante integrada do processo de medição de impacto. Aqui a Carinha, nossa plataforma, ela está ainda na fase final de desenvolvimento. Nós estamos numa fase em que a gente começa a abrir para pilotar a gente já pilota em casos reais nossos, mas começar a pilotar em casos de outras pessoas também. A gente tem intenção de pilotar isso com políticas públicas, por exemplo, como uma formação de professores de fato teve consequências para a educação naquele município. Então, aí a gente já viu que Pedreira está aberta a conversas, nós vamos lá conversar com Pedreira, e nós também temos abertos a fazer isso tanto para negócios com impacto social, quanto para pesquisas também com impacto social, fazer essa experiência de medir, de fato, e ter fácil essa medição com a colaboração de várias frentes de medição, de mostrar o que você está colocando ali no mundo de solução para o mundo. Essa é a nossa telinha de celular, e em breve nós estamos numa fase de analisar a experiência do usuário, e em breve isso estará também no mercado para que vocês conheçam e possam usar de uma forma acessível e fácil o processo de medição de impacto dos seus empreendimentos, das suas ideias e inovações. Obrigada. Preciso agradecer também a FAPESP, que foi quem acreditou no projeto desde o início.